estar na presença de Deus. Bom reunir intercessores. Eu louvo a Deus por estar aqui, pela vida do bispo João, sua esposa, seu filho, sua filha, a família dele e vocês, amados intercessores. Porque é uma dádiva poder falar a alguém que tem um propósito como este: ser mediador, ser elemento de ligação para Deus e o povo. E nesta manhã, falar com vocês, eu tenho uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de dizer a vocês: este papel de vocês é de suma importância, porque o povo carece e Deus quer abençoar, mas alguém tem que clamar. 5% da igreja são os intercessores, que sustentam e que equilibram a igreja espiritualmente. Então, o papel que vocês desenvolvem é de grande importância. Só para iniciar, eu quero dizer para vocês: o inimigo de nossas almas, ele não fica assim muito com medo de lindas mensagens, de louvores maravilhosos. O inimigo não. Mas ele, quando vê os intercessores dobrarem o joelho, ele foge, ele fica apavorado, porque ele sabe que Deus responde a nossa oração. Que o Senhor Deus seja louvado pela vida de vocês. Podem sentar. Obrigado, amado. Bispo João, mais uma vez está aqui com o Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pastora, e cada dia mais possamos desfrutar dessa comunhão gloriosa que vem do Senhor. Bem, amados, para falar com vocês sobre intercessão, eu quero que vocês pensem que vocês estão num papel que é representar o divino, o sagrado, o todo-poderoso Senhor dos céus e da terra. Por que representar? Porque nessa intercessão, nessa mediação, nós somos de muita importância, desde que nós entendamos que a nossa importância é de Deus. É de Deus. Deus nos deu o privilégio para isso. Então não há diferença em nós. Há sim em nós um privilégio de sermos alguém muito especial, que nos propomos em estar falando a quem pode e tendo certeza que a nossa oração é ouvida. Então, eu vou falar sobre oração e intercessão e alguns aspectos de oração e intercessão. A iniciar, eu quero falar da oração que Jesus fez, que é muito conhecida. E ele ensinou aos discípulos esta oração. Eu acho que todos conhecem esta oração, mas quem sabe eu posso comentar com vocês um pouco sobre ela. Então, Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus está fazendo esta declaração, ele está dizendo que eu, o intercessor, você, o intercessor, somos aqueles que santificamos o nome de Deus. O que significa isso? Somos representantes de Deus com uma vida santa que agrada a Deus, e Deus é reconhecido aqui na terra por nós. Isso por todos os crentes, todos os servos de Deus. Mas os intercessores têm uma responsabilidade pouco maior, porque eles entram no coração de Deus. O intercessor entra no coração de Deus.
Então o verso 10 diz: venha o teu reino, direito que nós temos de falar com o Pai, venha o teu reino. Por quê? Filhos têm direito, e por ter direito eles podem pedir ao Pai. Diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quer dizer, há uma responsabilidade de que a vontade de Deus se cumpra em nós, como servos que somos aqui, mas devemos ser obedientes à vontade do Pai, para que o Pai se agrade de nós. No outro verso ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje direito de pedir. Pedir o pão, mas só o pão? Não, nós podemos pedir tudo, porque a quem nós clamamos pode, e Ele não só pode, como Ele está disposto em nos atender. O verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu penso nesse verso como se eu estivesse dizendo para mim como eu gosto de ser perdoado. Eu não quero que ninguém me condene, mas eu preciso aprender a dizer para mim também: será que eu gosto de perdoar? E nessa pergunta que eu faço, será que eu gosto de perdoar, entra o que quebra o meu ego. Porque o meu ego diz: você tem direito, você errou, mas você simplesmente fez porque alguém te injustiçou, te prejudicou. Então, na verdade, isso se chama correlação. Correlação. Quer receber? Dê. Quer ser perdoado? Perdoe. Não sendo feito isto, então os nossos pecados também não são perdoados. E você pode estar dizendo: mas são pecados diferentes. Não, irmão. Em todo tipo de pecado que existe, em todo erro que nós praticamos, esses erros são erros que precisam ser corrigidos o máximo, o mais breve possível. O mais breve possível. Então, o verso 11, ou seja, o verso 12 aí: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação. Deus não nos induz à tentação. Não. Ele simplesmente permite que venham as tentações. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos envolvidos com ela. Então, quando o Senhor está ensinando aqui, Ele está dizendo: vocês não estão livres das tentações. As tentações existem, mas vocês precisam ser vigilantes. Não nos induz à tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Bem, o verso 14, para encerrar, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15, se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nesta oração de Jesus, eu vejo uma preocupação dele em falar sobre isso: perdoar, perdoar, perdoar. Por que ele fala isso? Porque o papel do intercessor é clamar em favor de alguém, mas sabendo que não é ele que está perdoando, sim o Espírito de Deus que está nele, para o usar e falar e abençoar. Ele é perdoado se o Espírito de Deus estiver nele, com um espírito de perdão. Se nós não tivermos um espírito de perdão, nós não teremos nem graça para chegar diante de Deus e interceder. Nós não temos nem comunhão para isso, porque nós vivemos uma acusação em nossa mente. Bem, então nesta oração vamos ver aqui que Jesus teve uma vida de oração. Jesus buscava o Pai nas madrugadas. A palavra de Deus nos dá afirmação de que ele foi orar, e ele orava pensando que a obra de Deus tinha que ser realizada por ele. E ele diz lá em Marcos 35
que ele foi para o deserto e orou. Marcos 1,35. Ele foi para o deserto e orou. Há um momento em que o intercessor precisa estar a sós com Deus. A oração nossa com Deus, diretamente com Ele, é aquela oração que nos põe em sintonia, em que nós, enquanto estamos orando, o Espírito Santo vai colocando também em nós a palavra da oração, necessidade de estar só. Jesus buscava o Pai antes de grandes decisões. Isto, irmãos, é aquilo que nós temos, que eu quero ler com você, que Jesus fala aqui em Mateus capítulo, ou seja, Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Você que tem sua Bíblia, quiser acompanhar, olha só o que Lucas diz aí no capítulo 12, capítulo 6, verso 12 e 13. Esse texto para nós é muito importante, porque como intercessores somos os instrumentos de Deus para aprender com Jesus. 12. E aconteceu o que? Naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite, tempo com Deus. Não é aquela oração que nós acostumamos orar de 1 hora, de meia hora. Não, Jesus passou a noite. As vigílias importantes que nós fazemos, estas vigílias, irmãos, elas não só nos transformam, como transformam aqueles que dependem de nós. E vigília é necessária, dá um estado de consagração, porque o tempo que nós temos com Deus amortece as tensões carnais, ou o Espírito passa a ter mais domínio sobre nós. Então, o verso 13 diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, depois da decisão de jejuar, de orar, Deus dá planos novos, Deus dá ideias novas, e Jesus foi ali que ele começou a escolher os seus discípulos, depois desta vigília de uma noite. Bem, uma outra participação de Jesus é quando ele multiplicou os pães. O que é multiplicar pães? É fazer milagres, é ter uma vida de atividade que só Deus pode permitir, mas o intercessor tem poder. Já tivemos ocasiões, estou dizendo eu particularmente, de ter que alimentar pessoas e minha esposa ter lá comida para 10, 15 e aparece 20, 30. E como isso aconteceu? Não sei explicar para vocês. Uma coisa eu sei, nós oramos, foi colocada a comida para todo mundo, e a comida deu para todo mundo, todos se satisfizeram. Então, agora, quando Deus me permite falar isso para você, saiba, quando você recebe uma dádiva de Deus, como um milagre que Deus te deu para você ser usado, simplesmente adore, agradeça. Não esqueça que o Senhor tem em você um instrumento de intercessão, mas você é só o elemento de ligação. Você não é o milagreiro. Você é usado por Deus por você orar. Então a vida de Jesus inspira os discípulos. Sua vida de oração inspirava-os a ponto de pedirem que Jesus ensinasse a orar. Então, falei aqui para vocês sobre o Pai Nosso. Jesus, em agonia no Getsemane, ali Jesus agonizava lutando contra principados e potestades. Eu sei que vocês como intercessores já sabem como é isso, mas existem lugares, existem cidades que se descobre que aquela região é uma região que tem um demônio que toma conta, e aquele demônio que toma conta, ele precisa ser expulsado. Jesus tinha que vencer a ele primeiro,
Então, ele venceu o inimigo das almas lá na tentação. Mateus 4 fala. E ele nos dá autoridade para se unirmos e clamarmos para que o Senhor desfaça as obras, desfaça e anule obras satânicas, ou expulse Satanás de onde quer que seja. A nossa unidade faz com que os demônios sejam eliminados, expulsados, não eliminados, mas tirados de ação. Bom, lá no Getsemane, irmãos, Jesus agonizou. Ele agonizou, ele sofreu mais do que na cruz. E a agonia de Jesus ali era tão grande, era tão forte, que ele teve uma espécie de derrame. Saiu dos seus poros sangue. Vocês veem em que situação ele estava. Ele precisava vencer a ele. Ele precisava lutar contra a carne, porque Jesus era Deus, ou seja, ele é Deus, mas ele foi carne, ele foi humano, ele esteve aqui como nós, com as mesmas situações. Para vencer a carne, ele precisou clamar tanto. Então, há uma explicação disso, que quando o povo judeu ia orar, e que eles não conseguiam vencer a si mesmo, então eles batiam em si, batiam de sair sangue. E no sair do sangue, o sofrimento era muito grande, a ponto de eles caírem em si, que a carne estava anulada. Nós hoje não precisamos desse sacrifício, mas nós precisamos do mesmo esforço, da mesma dedicação. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma época uma necessidade de comprar uma caminhonete para missões. Então, 2 pastores vieram a São Paulo para a gente lutar para conseguir. Mas estava difícil porque a gente não conseguia. Era uma caminhonete usada já por muitos anos. E oramos durante os dias, não conseguíamos, não achavam como nós queríamos. Aí um dia nós resolvemos dobrar o joelho na garagem da minha casa, e ao dobrar o joelho ali, o Espírito de Deus nos levou a um clamor. O clamor foi tão forte que chegou uma hora que parece que o meu coração ia sair pela garganta. Eu não tinha domínio ali. E o clamor era muito forte. Eu preciso disso, Senhor. O trabalho lá depende disso. E aí os 2 pastores em sintonia comigo. Daqui a pouco desce a empregada, chega lá, ora com a gente. Daqui a pouco nós levantamos. Ela disse: pastor, Deus mandou dizer para os irmãos que já tem a perua. E nós simplesmente começamos a procurar, daqui a pouco achamos a perua, conseguimos comprar como nós queríamos, e ainda conseguimos alguém que ajudasse para comprar. Então, num certo sentido, o Senhor Jesus se sacrificou, ele agonizou com profunda dor por amor às almas. Mas esse amor pelas almas, muitas vezes nós precisamos ter também, por amor à obra de Deus, por amor ao ministério, por amor à sua família, a quem quer que seja. Por quê? Porque os intercessores são os agonizadores, quer dizer, aqueles que negam a si mesmo, se põem diante de Cristo, diante do Senhor Jesus, diante da autoridade máxima, e diz: Senhor, assim como o Senhor sofreu por mim, eu estou sofrendo por esta circunstância, ou por essa situação, ou por o motivo que vocês tiverem a resolver. Então, ele lutou contra a sua vontade, ele lutou contra a sua alma, e colocou em primeiro lugar a vontade de Deus, que é soberana. Intercessor é este, que a vontade do intercessor não pode prevalecer, mas a vontade de Deus, que nos coloca como mediador diante dele. Bem, o privilégio de andar com Jesus nos faz participar tanto da sua dor quanto da sua glória. Qual é a glória? É a solução. Quando nós buscamos ao Senhor e vemos a resposta, nós glorificamos a Deus. Só a Deus toda a glória, só a Ele todo o louvor. Então, o intercessor precisa habitar no esconderijo do Altíssimo.
esse intercessor do Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Intercessor, confie no Senhor, mas não esqueça, habite na casa do Senhor. O que é habitar? É ter a casa do Senhor como referência de sua vida espiritual fortalecida, de estar junto com o ministério, de amar o ministério e de servir ao Senhor com toda dedicação. Precisamos então eleger o Senhor como nosso refúgio e nossa fortaleza. Por quê? Porque o Senhor é nossa habitação oficial. Deus é a nossa habitação oficial. A igreja é a nossa habitação oficial. Por que a igreja é a nossa habitação oficial? Porque a igreja é a referência. É a referência para o intercessor. Aqui você ora, aqui você tem um grupo de pessoas que você tem que interceder por ela. Aqui você tem motivos para orar e estar sob a ordem e determinação do líder, do pastor, do bispo, naquele que o Senhor coloca na sua responsabilidade. Não podemos simplesmente passar de vez em quando pela igreja ou pelo Senhor em algumas orações só, não. Nós temos que habitar, nós temos que estar nele, estarmos com ele, porque somos o intermediário. Por que com ele? Ele já está conosco, mas atitudes nossas não podem ser tomadas por nossa conta. Existem intercessões que precisam vir à ordem do ministério, e esta ordem do ministério nós temos que cumprir dentro do que está estabelecido. O intercessor, nós não só teremos Deus quando Ele tiver de tudo para nós. Nós temos que ter Deus sempre quando também aparentemente Ele negue. Não, Deus não nega. Deus tem 3 respostas. A primeira resposta, Ele pode dizer sim. A segunda resposta, Ele pode dizer espera um pouco. E a terceira resposta, silêncio. Qual é o silêncio de Deus? É aquela que você tem que tomar a sua atitude. Qual é a atitude? Você sabe fazer? Você já orou? Espera a paciência de Deus. Não. Use de paciência você. Alguém fala, Deus é paciente. Não, Deus não é paciente. Deus tem o seu tempo certo. Agora, nós precisamos orar e esperar a ação de Deus. Então, a resposta de nossa oração, sim, ou seja, aquela imediata, nós chamamos de milagre. E a resposta que tem em sua oração, nós podemos chamá-la de operação de cura divina. Deus curando-nos primeiro, para depois nos abençoar. E a terceira, é como se Ele estivesse dizendo, é com você. Toma a sua atitude. Se você não sabe, vai aprender com quem te pode ensinar. Bom, o intercessor é aquele que faz papel de advogado. Nas leis romanas existiam os julgamentos, e os julgamentos eram feitos num estádio, num lugar grande, e as pessoas ali se reuniam e alguém apresentava o réu, e aquele réu era acusado, tudo que ele tinha feito, tudo ele tinha errado, e todo o povo escutando. Aí alguém sentava, o acusador sentava e se esperava num silêncio. Daqui a pouco alguém se levantava e defendia o réu. Então, é um advogado que trabalha, que intercede. O Espírito Santo é esse advogado. O intercessor é um advogado que intercede em direito. Por que em direito? Porque nós temos o direito de interceder. Nós temos o direito de falar com Deus. Mas quando nós oramos, nós não estamos fazendo isso por acaso, só porque aprendemos na igreja que temos que orar. Não. Nós temos
que orar, porque temos direito. Direito de falar com quem? Com quem está acima de nós. Primeiro, aqui na terra, o pastor, o bispo. Depois, nosso Deus. Mas Deus não está em segundo lugar. Deus está em primeiro. Só que existem coisas que nós precisamos saber, conhecer, através de quem tem autoridade, de quem tem autoridade maior. Nesta posição de intercessor, que faz o papel de advogado, em 1 João 2,1 diz: filhinhos, não pequeis. Se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus continua como nosso advogado até hoje. Porque o que João está escrevendo é que nós estamos sujeitos ao pecado, mas uma coisa é não permanecer no pecado, mas se pecar, saiba, Deus, por sua infinita misericórdia, tem o seu advogado junto a nós, chamado Jesus Cristo. Bem, nós temos também como intercessores os anjos, e é muito lindo poder aprender que os anjos são mobilizados por Deus através das orações em intercessão. Eles são mobilizados. Um dia, uma pessoa muito importante, um empresário, importante porque ele achava que ele era rico. Ele aprendeu, não sei com quem, que quando ele orasse, ele podia mobilizar 300 anjos a favor dele. E ele perguntou para mim: eu posso fazer isso? Eu falei: deixe que você faça em nome de Jesus. Então nós temos uma autoridade acima de nós, que chama Jesus. Então os anjos vão receber ordem através de nossa oração feita a Jesus. E Jesus então determina os anjos, e os anjos agem. Então eles são mobilizados por Deus através das orações e intercessão. No Salmo 91, 11, 12, está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos. Quem são os anjos? São seres espirituais que aqui na terra são mensageiros de Deus, são atuantes de Deus para cumprir as necessidades dos intercessores que clamam em favor da igreja, que são instrumentos de Deus para Deus ser engrandecido aqui. Então, o verso 12: eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com os teus pés em pedra. Isso aqui foi o inimigo falando a Jesus. Porque os anjos poderiam sustentar Jesus? Jesus sabia. Satanás também sabe. O que nós precisamos aprender sempre é que Satanás tem os seus ardis, muitas vezes, para nos colocar em posição de sermos tentados. Sermos tentados. Não esqueça isso. Você que ora bastante, você que é muito consagrado, talvez você seja levado a uma vaidade e dizer: eu tenho autoridade, eu tenho poder da oração, eu posso mover o universo, eu sou. Nesta hora, o seu eu sou fica para trás. E Deus permite que você deixe de ser. Porque quem é só Jesus. Ele é. Então, neste salmo, o verso 12, Satanás quis tentar Jesus, quis colocar Jesus sob seu comando. Ele provou para ver se Jesus era qualquer um. Não, Jesus não era qualquer um. Jesus era e é Deus. Nós somos irmãos de Jesus para continuar a obra de Jesus. E aqui na terra, a obra de Jesus é feita através de homens e mulheres que creem no perigo que há na tentação, ou dos males que vêm contra nós. Daniel orou. Então ele disse, Daniel capítulo 10, verso 12: não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Então, Daniel era um intercessor. Daniel era um destaque na nação. Daniel chegou a ser o terceiro, depois houve um tempo que chegou a ser o primeiro no reino. Era muito importante, mas aqui diz que ele intercedia por seu povo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem foi Daniel? Grande líder que bem representou Deus. Mas o texto aqui diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, irmãos, seja compreensivo, somos vasos de honra, que honra ao Senhor, honra a liderança da igreja, honra a si mesmo sendo humilde, honra a si mesmo sendo humilde, porque o exaltado é humilhado e o humilhado é exaltado. Então Daniel conseguiu esse destaque, esta condição tão linda e maravilhosa, porque ele compreendeu a vontade de Deus, e depois ele foi humilde em clamar em favor de outros. Então, repetindo, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras eu vi. O anjo veio para dar uma resposta que Daniel queria a respeito da situação de Israel. Irmão, só para você imaginar o poder que tem o intercessor, você pode mudar a história de uma nação, você pode mudar a história da igreja, você pode mudar a história da tua família, mas se você compreender a vontade de Deus, se humilhar e entender que você é um intercessor, um instrumento tremendo nas mãos de Deus, e que Satanás treme também quando você ora, mas não deixe a tentação subir para a sua cabeça, porque se subir, você perde toda a honra, perde todo o valor de ser um intercessor. Em Atos 12, 5, 7, Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava em insistência a Deus por ele. A oração da igreja tem poder. A unidade na oração, através da igreja, muda muitas coisas. Então, ele estava trancado numa cadeia, com 4 portas, até chegar onde ele estava, mas a igreja estava humilde, humilhando, intercedendo para quem pode, intercedendo a favor de quem? Do líder da igreja, de alguém que precisava de um socorro naquele momento. Ah, meus amados irmãos, o que nós estamos precisando nesse tempo é a igreja compreender a vontade de Deus e humilhar para clamar por nossas lideranças, pela igreja do Senhor na terra, porque a igreja do Senhor na terra, ela é uma referência para a nação. As instituições que existem nesse país já não se confiam muito, as autoridades, muita gente não se confia mais, mas a igreja é referência, é a moralizadora da sociedade. Então, quando nós começamos a orar, não esqueçamos de que orar para que Deus use cada um para ser uma referência, não cada um só intercessor, mas todos os crentes, aonde eles estiverem, que Deus os guarde, não só da tentação, mas dos males que existem por aí, da destruição e de serem tentados em se envolver em coisas que não devem. A igreja também não se envolver em coisas que não devem. Então, o líder Pedro foi salvo porque a igreja orou. Aqui está o homem de Deus,
que o Senhor Deus tem sustentado ele. Ele é uma referência de fé. Eu sei que esta igreja o ama e ora por ele. E a oração do justo, ou do justo, pode muito em seus efeitos. Aqui nós temos alguns testemunhos de homens de Deus que oraram. Samuel Shanduk, ele diz assim: o diabo, eu já fiz essa citação para você ver, o diabo não se impressiona com estudos maravilhosos, sermões inflamados, mas ele treme quando um homem ou uma mulher começar a orar. Ele sabe que Deus vai agir, porque Deus responde a oração. Deus responde a oração. Uma vez você começa a orar, e ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, parece que Deus não respondeu. Deus não esquece. Deus não esquece. Ele escreve. Mas ele não precisa escrever, porque a memória dele é muito boa. No momento que você orou, está gravado para ele. John Wesley disse: Deus nada faz a não ser responder a oração. Por quê? Deus sabe o que nós precisamos, mas na verdade Ele precisa saber como eu quero, qual a intenção que eu tenho de usar aquilo. Eu vou pôr aquilo que eu estou pedindo aonde, e a glória será de quê? Ou de quem? Então, Deus nada faz a não ser responder a oração. Temos que ter objetivos com nossas orações, sabermos o que queremos, temos propósitos de oração, motivos, e relacionar até esses motivos, porque esses motivos ajudam bastante. Eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte: eu fui muito de orar, e toda a minha vida eu fiz oração, mas chegou um dia que eu entendi que faltava alguma coisa na minha oração. Eu comecei a fazer uma relação do que eu precisava. Depois, na cabeceira da minha cama, prendi assim, na cabeceira da minha cama. Sempre que eu ia orar, eu apresentava aqueles motivos. Mas à medida que Deus respondia, eu riscava, agradecia e via vitória contínua. Então, cada um de nós sabemos que nós estamos precisando. Aí alguém pode dizer: mas eu preciso de tantas coisas. Todas as coisas são boas. Você depende da vontade de Deus. Então, relacione. Você vai orar, Deus vai te dar condição, você vai realizar a glória dele, dando graças a ele. Batmani disse: os céus esperam a ordem da terra. O que é esperar a ordem da terra? Espera a ordem de nossas orações, o nosso coração aberto. Irmão, se tem um povo que ora, eu gosto de dar testemunho deles, mas não concordando muito com o que eles são os muçulmanos. Sabe, irmãos, eles, isso eu não vi, um colega viu. Eles vão lá para o Monte de Jerusalém e sobem, chegam numa parte lá e ficam lá. O marido, a esposa e os filhos. 2, 3 dias ali, até obter a resposta. Deus está olhando por nós aqui e está nos consultando. Como é a tua oração? Aquela oração corriqueira de cada dia, na hora do almoço, na hora da janta, eu vou orar? Não. A minha oração do almoço, da janta, do dormir é uma. Mas a oração para a solução, para a resposta, precisa uma oração de orar diante de quem pode e orar. Aí algumas pessoas dizem assim: mas eu não tenho tempo para isso tudo. Tá bem, deixa vir a enfermidade e você tiver que parar no hospital, você vai ter tempo ou não?
Aí você vai ficar olhando para o céu lá e falando: ah, Deus, por que eu estou aqui? O Senhor nem te dá a resposta. Se você tivesse antes se preparando, antes você tivesse se preparado, se antes você tivesse buscado ao Senhor, não teria passado por tudo isso. Mas a resposta de nossa oração é contínua. Aí você diz para mim: ah, mas eu sei que tanta gente que ora tanto tem problema e passa por dificuldade. Sabe por quê, meu irmão? Porque as dificuldades são provas para nos aprovar e nos levar ao altar de Deus. Ninguém está livre de tentação, ninguém está livre de provas, ninguém está livre das maldições deste mundo. Não. Deus ama a nossa alma, o nosso corpo pertence a Ele para ser usado por Ele para a glória dEle. Agora vem as tribulações? Vem, mas passam. E quando Deus permite que a gente fique na tribulação tanto tempo, os tempos que Deus permitir são tempos de nossa consagração diante dEle e falar mais com Ele, para desfrutar do que Ele tem para nós. Bom, intercessores dentro do ministério. O dom de intercessão é a capacidade que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de orarem por períodos prolongados de tempo, recebendo respostas específicas e frequências de suas orações. Os intercessores são aqueles que colocam em execução a vontade de Deus sobre a terra. Os intercessores colocam em execução a vontade de Deus aqui na terra. Por que colocam em execução? Porque quando você ora, Deus se move no trono. Deus tem meu povo lá. Deus diz: eu tenho meu povo lá, está clamando, eu vou socorrê-lo. Ah, mas Deus já sabe antes que eu ore. Ah, é? Então espere. Você vai cansar de esperar. Mas quando você tem necessidade, vá para o altar, coloque a vida para que Deus te use como intercessor, para que Deus fale através de você. Eu tive uma missionária no Betel. Essa mulher era tremenda. Quando eu apresentava um motivo para ela orar, ela ficava diante de Deus por 2, 3 horas jogada. E sabe, pastor, muitas vezes ela ficava falando assim: Deus, 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 aleluia. Aquilo mudava a situação. Quantas vezes aconteceu isso? Muitas vezes. Eu estava dando aula numa cidade chamada Barra do Piraí, e eu dava aula lá na sala, no alto, e era um dia de culto, à noite. Naquela noite eu fui tocado pelo Espírito, porque eu vi uma pessoa na igreja que só falava isso: Deus, Deus, Deus. Oh meu Deus, eu não aguentei. Falei: pessoal, vamos terminar a aula aqui, vamos lá para a oração, porque eu não estou aguentando. Aí quando eu cheguei lá, quem estava fazendo esse clamor era a esposa do pastor. Aleluia. Aí o pastor me deu a palavra para pregar naquela noite. Ah, irmãos, Deus fez uma revolução naquela igreja, naquela noite. Porque quando você clama, Deus usa alguém. Deus manda alguém. Muitas vezes, meus amados, Deus manda alguém até que você não gosta muito. Ou Deus manda alguém até que seja indiferente. E eu ainda vou dizer uma coisa para você que talvez você estranhe. Deus pode usar o diabo a teu favor. Por quê? Ele, Deus, está no controle. Aleluia! E as situações difíceis que surgem em nossa vida é dele, de Satanás, ele que se levanta. Mas Deus o obriga a mudar as coisas. Deus o obriga a mudar as coisas. Não há nada nesse mundo que Deus não tenha o controle, que Deus não tenha o comando, que Deus não saiba. Então Ele sabe
eu preciso reconhecer Deus como meu Deus, porque Ele espera que eu reconheça como seu Deus. Eu reconheça como seu Deus, porque Ele quer ser o meu Deus. Aleluia. Bom, os pastores têm o papel de autoridade na igreja, os intercessores o papel profético. Todos os crentes oram, mas nem todos são intercessores. Eu já fiz esta apresentação, mas numa congregação os intercessores somos mais ou menos 5% dos membros. E esses influenciam através da oração. Já pensou a grande responsabilidade que temos de influenciar os outros através da oração? Pastor, é a palavra. Você é a palavra de Deus, clamando como profeta, como intercessor. Nós temos que ter uma palavra chamada escudo da fé, que é a nossa oração. Esse escudo da fé faz com que surgiu um problema, tu és o controle, Senhor. Tu és o tudo, eu não posso. Me lembro de um fato, eu vim de uma cidade de Cuba para a capital, de madrugada, 5 pastores dentro do carro, e aquele motorista estava meio candeado, que já era bem de madrugada, falamos à tarde, tínhamos viajado 600 quilômetros para ir, agora 600 para voltar. E no caminho veio uma carreta, e aquela carreta veio com tudo, aí nós jogamos o farol bem alto, e os olhos do motorista perdeu o controle, e eu vi o carro indo de frente com a carreta. A única coisa que eu soube dizer foi Jesus, e o motorista fez, virou o volante e nós saímos. Olha para o teu irmão do lado e diga: Jesus, Ele é Senhor. Ele pode. Ele espera que você confie. Amém? Vira para o irmão e diga para ele: Jesus está esperando. Que você acredite que Ele faz o impossível. Amém? Vira para o teu irmão e diga para ele: Jesus é Senhor, da vida e dominador da morte. Ele está olhando para você e tem o melhor para você abençoar outros. Ore mais e mais respostas terá. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, os intercessores são os fazedores da história com Deus. Fazedores da história com Deus. Citando aqui Elias, um exemplo da história. Como é uma vida no altar do Senhor. Muitas fases da vida de Elias me marcou, mas uma delas é quando o rei Acabe chega para Elias e diz: és tu perturbador em Israel? Elias simplesmente diz: não, eu não sou perturbador em Israel, eu sou perturbador teu, da tua família e daqueles que te acompanham. O intercessor, irmãos, ele incomoda, porque ele ora e Deus age, e quando Deus age, as pessoas ficam incomodadas. É possível que você seja visto até como incomodador do povo. Não, você não é incomodador do povo, você é um clamador pelo povo, um intercessor para o povo. E quando isso acontece, Deus move. Pode ficar certo. Satanás vai trazer acusações contra você, vai trazer tropeços contra você, mas calma, mais poderoso é o que está com você. Amém. Glória a Deus. Você é o elemento de ligação, não esqueça, entre o homem e Deus. Jesus é o nosso intermediário entre nós e Deus. Então Jesus tem uma mão em Deus e uma mão em nós.
O intercessor é a mesma coisa. Você está ali no meio. Porque o Espírito de Jesus está em você para você ser intercessor. Então, Jesus põe a mão em Deus, falando para Deus: ó Pai, eu estou apresentando aqui o meu filho. Eu quero que o Senhor responda a necessidade dele. Eu quero que o Senhor cumpra também a sua vontade. Amém? Bom, a outra da história foi Jonas, que quis fugir do papel de profeta, de intercessor. Ele quis fugir. Profeta, intercessor, se você não entrar no propósito de Deus e não cumprir, Deus vai cobrar. Mas qual é a cobrança? Cobrança de sua permanência, sua firmeza de propósito, de você firmar teu pensamento, tua intenção e dizer: vai acontecer, vou até o fim, haja o que houver. Pois é assim que as nossas respostas chegam. E Jonas, na situação que ele esteve, ele fugiu, entrou lá no navio, foi para Tarsis, fugindo. Mas Deus tinha mandado ele para Nínive. A vontade de Deus é soberana. Não esqueça, quando Deus fala, não tenha dúvida de interpretação. Não pense como você acha. Teu achômetro é furado. Pense como Deus está falando. Muitas vezes, na nossa dúbia interpretação, nós ficamos confusos até em saber qual é a vontade de Deus. Ore, consagre, Deus vai te revelar qual é a vontade dele. Na saída de Jonas para Tarsis, o barco afunda. E sabe onde é que estava o Jonas? No fundo do barco, dormindo. Primeira coisa que acontece normalmente na vida de um fujão é dar sono nele. Isto é preguiça, desinteresse, falta de responsabilidade. Porque quem ama a causa do Senhor sofre as aflições, e muitas vezes as aflições, que são chamadas tentações, predominam, e aí ele tenta dar um jeitinho, escapar. Mas pode estar certo, Deus está de olho em você. Deus te conhece, Ele conhece quem você foi, quem você é e para o que você serve. Para o que você serve. Deus sabe como você é útil. Deus sabe como você já foi útil. Não importa que quem sabe agora você não está sendo tão útil, mas quem sabe Deus está te colocando num barco, você está com